Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículos 23 até o 24. E destacamos o versículo 23 que diz assim: E voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhes disse em particular: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo. O tema de hoje é Jesus está conosco. Que alegria! Jesus ele fez uma declaração aos seus discípulos e isso está registrado na Bíblia para nós sabermos que ele fez isso e que realmente eram palavras muito importantes. E nessa declaração de Jesus Cristo, ele fala que os discípulos dele, e ele falou isso de forma particular, eram felizes porque viram, estavam vendo o Messias, o Senhor, o Salvador. Só que aqui a questão de ver simplesmente não era olhar e ver uma pessoa na sua frente, ou um grande profeta. Era perceber, olhar, ver, perceber e crer que ele era o Messias prometido. E é isso que os antigos queriam também ter visto, mas não viram. É o que Jesus fala. Eles, aqueles profetas, os pais da igreja e todos aqueles antigos que depois vieram numa descendência e faleceram, foram outros descendentes que surgiram, faleceram, grandes reis, como o grande rei Davi, Salomão e assim por diante. Eles bem que gostariam de ter visto, mas não puderam ver, porque não era na época deles que o Messias nasceria e estaria aqui neste mundo. Nós também, tempo depois disso tudo, nós também não vimos o Senhor, mas nós cremos. Assim como os profetas e os pais antigos do povo de Israel, também os que viveram depois, quando Jesus já tinha subido aos céus e nós aqui também, todos nós temos uma identificação de fé bem parecida. Aqueles acreditavam no passado que o Messias nasceria. Nós já acreditamos que ele nasceu e pela cruz se tornou o nosso grande Salvador. Os discípulos, então, eles eram as pessoas mais felizes, porque eles pessoalmente estavam juntos com o Messias e acreditavam nele como o Salvador. Mas nós, olhando agora para nós, sem olhar agora lá para trás, porque o que passou já era, não se faz mais nada com o passado, então vamos nos basear com coisas de agora. Por exemplo, nós somos felizes também, porque nós cremos que esse Messias, esse Salvador, é o nosso Salvador. Nós cremos que o Deus verdadeiro, ele se manifestou entre nós. E em Cristo nós temos a salvação. E Jesus é o nosso Salvador único, suficiente e pessoal. Mas e aquele que não acredita que Jesus é o Salvador, o seu único Salvador? O que acontece com essas pessoas? A primeira coisa que acontece é a tristeza. Essas pessoas são tristes, elas não são alegres, elas podem rir, elas podem falar coisas extravagantes e de repente mostrar que são mais felizes do que nós. Mas no dia da provação, no dia da dificuldade, aí o chão dessas pessoas não existe, porque elas acreditam nelas mesmas. E sabemos bem certinho que um ser humano ser chamado de Deus, isso é um Deus fraco, um Deus que não pode fazer nada, porque é criatura. E é nesse ponto que temos que tomar um cuidado quando a nossa fé se baseia em deuses humanos, mesmo que sejam bíblicos, mesmo que sejam lá do passado
ou, quem sabe, projetar para o futuro, são deuses fracos. Jesus é o Deus forte, o Messias, o Salvador. E crer num Deus fraco não dá alegria, somente dá preocupação e tristeza. Por esse motivo, nós queremos continuar com a alegria no nosso coração, porque cremos em Jesus, o Salvador. E veja que quantas vezes nós estamos numa situação que nós pecamos contra o Senhor, isso nos envergonha. E se nós nos baseássemos somente em nós mesmos ou em pessoas, nós não teríamos consolo e conforto nenhum, porque somente Jesus morreu na cruz pagando o nosso pecado lá. Então nós, mesmo na vergonha de termos pecado contra o Senhor, nós falamos para Deus perdão em nome de Jesus e Deus nos perdoa. Podemos ainda estar tristes por causa do pecado, mas estamos consolados e limpos diante do Senhor. Nesses dias difíceis, quando nós pecamos contra o Senhor, ou outros dias difíceis de enfermidade, de acidentes ou de falecimentos, nós também podemos nos consolar no Senhor, mesmo que a tristeza ainda fica perto de nós, ou ainda em nosso coração, nós podemos nos consolar, porque o nosso Deus é forte. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu tudo o que nos condena. E ele é o nosso Deus forte, o nosso Salvador. Nós somos felizes, então, porque nós amamos a Deus através de Cristo. Nós somos felizes como os apóstolos foram, como os profetas foram, como os antigos pais foram. Nós somos felizes porque Jesus também está conosco. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós sentimos vergonha de sermos pecadores e apresentarmos os nossos pecados para o Senhor. Mas o próprio Senhor disse que nós deveríamos fazer assim. Por isso o fazemos. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, perdoe-nos todos os nossos pecados. Console o nosso coração, mesmo em meio à tristeza e à perdição que existe nesse mundo, e venha nos ajudar, fortalecendo a nossa fé, dando-nos o perdão, a vida e a salvação. Tudo isso por causa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Sim, nós somos felizes porque o Senhor veio nos salvar. O Senhor é o nosso Deus e somos-te imensamente agradecidos por isso. Em nome de Jesus. Amém.